Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dava um privilégio da sua audiência, né? Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Para que tu seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado, doutor, porque faltam uns dias só. Doutor, o Wallace, só que eu erro sempre a designação, né? Quase sociólogo, mas não é sociólogo, é Cientista social. cientista social. Vamos falar hoje sobre a pandemia do terror. Não é pandemia do terror, é Pandemia da ignorância. o terror do mesmo jeito. Também gera terror. O dia que eu fui me vacinar, se eu tivesse combinado com ele pra gente se vacinar junto, não tinha dado certo. Mas aí, passamos dois ferrados, tivemos que se vacinar umas comorbidades, né, meu amigo? O Wallace teve infarto agora, aquele Covid terminou de ferrar, né? Uma das consequências do infarto foi justamente o Covid que eu peguei em julho do ano passado. E eu fui em maio, 31 de maio, eu amanheci com Covid, no dia 3 de junho eu descobri que estava. Agora, na mesma proporção, eu me vacinei um ano depois. Até que eu durei bastante, até ali, né? Tá bom. Bom, hoje nós vamos falar da pandemia Da ignorância. da ignorância. Mas como é que tá o teu Maringá, tá bem? Londrina. Londrina. Eu estou boicotando o futebol de maneira geral e até boicotando especificamente o Porto Velho. Mas o que, Tu é o maior torcedor do Porto Velho que tinha, pô? Eu era, mas a partir do momento que a direção, o presidente do Porto Velho, passou a declarar o seu apoio a um empresário que pratica atitudes antiéticas, que tem atitudes coercitivas em relação aos seus funcionários, Aí não dá. que tem atitudes coercitivas e imorais e antiéticas, politicamente, eu passei a boicotar. Porque eu já vinha boicotando esse empresário e agora eu boicoto o Porto Velho e o seu presidente. Nem vou dizer nada pra ti, porque eu já nem torço pra ninguém daqui por isso atualmente. Não, e também tem uma coisa, né, Benito? Eu não posso apoiar o futebol, porque jogador de futebol, por mais que seja uma profissão digna, não merece ser vacinado antes das pessoas só pro prazer e do circo e o pão. Também não discuto. Acho que a lei é pra todos. Eu acho que você está correto nesse aspecto. Mas não somos nós que fazemos isso. Eu sou da época que eu torcia pro Shalom, lembra quando tinha o Shalom? Aí mudou meu time aqui de Porto Velho. Então nem. Eu me arrependi de ter falado de futebol contigo, tá? Deu. Tá tudo bem com a família lá, dona Joelisa? Graças a Deus, tudo bem. E o gato que tu comprou lá, como é que é o nome? Os gatos, os cachorros, o filho, tá todo mundo bem, graças a Deus. Então tá beleza. Vou chamar a vinheta e vamos começar com a pandemia Da ignorância. da ignorância, porque eu estou fugindo da palavra ignorância. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Tá certo, ele me contou aqui quem era o empresário, aí depois eu descobri, eu conheci em alguns lugares como Veio Louco. Tá, vamos lá. Bom, vamos lá, né? A pandemia da ignorância que assola o nosso país desde as eleições de 2018 e que tomou conta depois de 2019, ela faz acontecer isso que você estava fazendo. Trocar a pandemia da ignorância pela pandemia do terror.
por quê? As pessoas, elas entraram num movimento, num estranho movimento, de negar tudo. Negar que a Terra é redonda. Isso é o maior crime. Né? Negar que a Terra é redonda. Negar a democracia. Ah, nem fala. E nós estamos vivendo um momento muito perigoso, porque a lei de acesso à informação, que era uma característica da democracia brasileira, conquistada a duras penas, que nós passamos uma ditadura durante 20 anos sem ter acesso a informação nenhuma, ela foi praticamente retirada, porque você pede e os órgãos oficiais não se respondem mais. Quer dizer, os órgãos oficiais ligados diretamente à gestão pública federal do governo federal, né? Porque os outros órgãos do executivo são obrigados a responder, né? Então, a Constituição é deturpada e vale para uns e não vale para todos, que é muito preocupante. Nós estamos vendo aí a hierarquia militar ser negligenciada, jogada na lata do lixo. Aliás, não podemos esquecer que o próprio atual presidente foi contra a hierarquia militar, foi julgado por isso, condenado e depois teve um... O cara promoveu um atentado terrorista, tentou explodir uma cisterna. Não, tentou explodir, tinha um plano organizado, documentado, provado pela Polícia Federal da época, né? Então, quer dizer, só que o corporativismo e no momento de não se colocar, de não se julgar um militar, porque nunca, nós só temos 2 países na América Latina. Obrigado, Wilson, por soltar no vídeo dando bocejada, tá? 2 países da América Latina que não julgaram seus militares. O Brasil e o Paraguai. Todos os outros países da América Latina julgaram seus militares que cometeram crimes, porque eles também cometeram crimes. Tá? E a Argentina aí do lado, Uruguai, até a Bolívia, né? Mas aqui não. O Chile, principalmente. O Chile, então, belo exemplo, porque a ignorância, a pandemia da ignorância se mostra como o nosso ministro Paulo Guedes, que vive falando do Chile como exemplo, de estatização, de neoliberalismo, e o Chile está tendo uma nova constituinte em que movimentos sociais ganharam um grande espaço, porque a reforma da Previdência chilena, organizada pela ditadura, não deu certo. O empobrecimento chileno, do povo chileno e da população, em razão da Previdência, é um caos, né? E o enriquecimento da casta mais rica, porque o Brasil hoje ele está muito perto da Índia, porque nós somos uma falsa república, uma república de castas, aonde a casta militar, a casta dos religiosos ligados ao governo, né? E a casta daqueles que hoje, porque se falava no aparelhamento ideológico de esquerda, e nós estamos vendo um desmanche do Estado e um aparelhamento ideológico do Estado de uma tal maneira que, aliás, é um golpe sem o exército sair às ruas, como fez em 64. Porque a democracia, ela dá essa condição. Quando sobe o poder um indivíduo como esse que está no poder hoje, ele implode o sistema por dentro. Né? E aí, a pandemia da ignorância, ela é baseada justamente no fundamentalismo religioso
em que as pessoas não podem ter diversidade religiosa, em que as pessoas não podem ter diversidade de pensamento, em que existe um padrão de sociedade que não pode ser questionado, em pleno século XXI, onde tudo converge, o mundo converge à diversidade. A diversidade de gênero, a diversidade religiosa, a diversidade de opinião, porque o grande arquiteto do universo, Deus, quando nos criou diferente. E quando nos criou, eu imagino e acredito que Ele não criou a imagem dele igual para todos nós, porque nós somos diferentes. Mas caberia a todos nós compreendermos a diferença da expressão do divino como um movimento de tolerância, um movimento de afirmação desse Deus que é único e que se apresenta de maneiras diferentes, porque os povos são diferentes. Sim. E o que nós estamos vendo hoje é uma negação da ciência, que não nega a religião, mas nós estamos vendo no mundo ocidental, mais de 1.200 anos, 1.300 anos de universidades, de pensamento. E no mundo oriental, que nós temos mais de 2.000 anos de conhecimento, até mais, 3.000 anos de conhecimento. O mundo ocidental Oriental, que são jogados às traças por causa de resgate fundamentalista, em resgate Bagdá, 2.000 anos antes de Cristo, já tinha luz elétrica nas ruas. Olha, esse dado eu não conheço, mas eu conheço o seguinte: se hoje nós, do mundo ocidental, conhecemos e temos os filósofos gregos como referência, é porque o mundo árabe nos apresentou depois das cruzadas. Os avanços que nós tivemos da medicina, eles vêm do mundo oriental, porque o obscurantismo e o fundamentalismo católico da época não permitiam que os médicos pesquisassem nos corpos, né? Tanto que tem uma pintura clássica do Rembrandt, que é a aula de anatomia, que em pleno século XVI, hein? Eu estou falando de 1700 e alguma coisa, em que as aulas de anatomia para os médicos eram dadas escondidas. E o mundo oriental já conhecia. Os egípcios, né? Há mais de 2.000, 2.500 anos atrás, por causa do processo de mumificação, eles já conheciam todo o aparelho circulatório, né? Então, esse mundo que nós vivemos, baseado na pandemia da ignorância, está nos cegando e nos tornando cego, e no lugar de nos unir, está dividindo cada vez mais, principalmente no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu queria entender. A pandemia no começo parecia que nos tornava pessoas melhores. Não, piorou, cara. Infelizmente, o que nós vemos, e como estudiosos, é que os movimentos radicais de ultradireita, que são berços e nascedouros do fascismo e do nazismo, do autoritarismo de maneira geral, que nós chamamos de neonazismo e neofascismo, eles incorporaram as redes sociais e encontraram um campo nas redes sociais, fértil para se propagarem. Por quê? Porque até os anos 90,
antes do advento da internet, de fato, porque as redes sociais, elas só vão ser redes sociais do jeito que nós conhecemos hoje, a partir do século XXI, 2010, 2011, 2015, né? Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, vão tomar essa conotação. Essas pessoas não tinham espaço. E aí é a famosa frase do Humberto Eco, né? Que as redes sociais se transformaram na voz dos imbecis. Deu voz aos imbecis. Deu voz aos imbecis. Até porque as pessoas hoje acreditam no áudio do WhatsApp, ou acreditam... Se está na internet, é verdade. Então, né? No áudio da WhatsApp, ou acreditam que a atriz de filme adulto, né? No meme, ela pode ser mais importante do que uma universidade de Oxford com 1000 anos de história e 10 prêmios Nobel. Não, e a Mia Khalifa não fez aquilo. Não, e ela não fez, na verdade. E outra coisa... não é deep Web, não, Tá, mas é Deep alguma coisa de Web. Que tem um programa que você coloca que você muda a verbologia, tu bota a palavra da pessoa que ela não disse. E uma das coisas das fake news, o que acontece? Não é só que a fake news é uma mentira. E aí vamos entrar numa reflexão da maior arma nazista da história, o marketing, através do Goebbels. Que o Goebbels costumava dizer o seguinte: uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. E aí nós tivemos um slogan de que a verdade será... A verdade vos libertará. Né? Eu não sei qual verdade e não sei libertará de quem e para quem. Porque, na verdade, nós estamos sendo aprisionados pela ignorância. Vai ser uma baita da sacanagem, né? Porque pega um versículo bíblico e adequa a uma realidade Mas aberta. É uma das coisas das fake news. Eu costumo dizer e analisar... Conhecereis a verdade vos libertará. Para as pessoas que você... tirar uma frase... Muitas vezes a verdade até te prende, né? Ela não te liberta. Tirar uma frase do contexto, você modifica a essência do contexto. Sim. Então, quando você faz esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação, nós como cientistas, o que nós percebemos? E o que nós normalmente colocamos? Não existem verdades absolutas. As verdades são momentâneas e as verdades, elas refletem um tempo e um momento. Nós dependemos do quê? Nós dependemos de compreender os fatores para observar aquilo que eles resultam. Então, as pessoas, elas no afã de serem primordialmente a verdade delas, de ter a verdade delas como absolutas, elas tendem a endemonizar o outro, a colocar o que o outro fala como mentira e até a negar que o outro existe. E é um problema muito sério, porque nós somos uma sociedade de vários outros que deveriam viver em comunhão. Tá. Me contextualiza uma situação. Mas por quê? Tá. Tudo bem, as influências da internet e tudo mais. Por que não? Cadê o sentimento genuíno das pessoas da promoção do bem e do perdão? Bom, porque as pessoas nunca foram tão vingativas e tão perseguidoras umas das outras. Querem ver o outro se arrombar, meu amigo. Esse movimento, infelizmente, caiu a máscara do brasileiro, que sempre teve uma tendência para o autoritarismo.
Se você pegar a nossa história, desde o seu conterrâneo Getúlio Vargas, né, até antes dele, nós temos uma tendência para a elite brasileira ela negar a nossa herança africana, negar a nossa herança indígena e tentar se embranquecer e se europeizar. Tanto que nós temos no movimento de 22 um movimento de resgate da cultura brasileira. Se você pega o samba e a própria capoeira, num determinado momento o samba e a capoeira, eles são o quê? Eles são criminalizados, porque eles são negros. Né? Aliás, se você pegar no Brasil imperial, escravo índio nem alma tinha. Né? Se você pegar logo no início do século XX... E era um dos motivos escravizá-lo, não tem alma. É como se fosse era um dos motivos. Se você pegar no início do século XX, um grande herói brasileiro, que é negro, né, vai fazer a revolta da chibata. Porque os negros, marinheiros negros, principalmente, sofriam as chibatadas como punição. Aliás, militar nesse país nenhum sofre punição. Ou é julgado. Né? Principalmente se for oficial. Porque se for soldado raso até sargento, com certeza vai sobrar para ele. Porque aí a hierarquia nessa hora só vale para base. Eu quero ver se de fato um general que quebrou a hierarquia, que nem o Pazuello, vai ser julgado como a justiça e a hierarquia militar pede. Eu não acredito, ainda mais hoje. E se as Forças Armadas não derem esse exemplo, elas vão mostrar o pior, porque o exemplo na hierarquia militar tem que vir de cima. Aliás, o exemplo da máscara tem que vir de cima, o exemplo de não aglomerar tem que vir de cima, o exemplo de vacinar. Nós estamos com um problema sério da segunda dose da vacinação. O pessoal não está indo. Porque as pessoas não estão indo porque elas não têm exemplo. Enquanto poucas exigem, poucas não, muitas exigem, nós temos ainda uma parte que nega, e que era o que nós falamos, a pandemia da ignorância, nega a ciência. Não vai adiantar você tomar uma dose da vacina, não vai adiantar você escolher a vacina. Ah, eu quero a Pfizer, não quero a Coronavac. Ah, eu quero aquela, não quero. Até porque a Pfizer vai acabar logo logo. Vacina é vacina. Você tem que tomar. E outra coisa, por mais que você tome as duas, não se imuniza. Você vai estar preparado para enfrentar. E o ano que vem vai ter que ter vacinação do mesmo jeito que a gente tem a da gripe hoje. Exato. Daqui para frente vai ser assim. Pelo menos até erradicar, né? Infelizmente, as pessoas, elas estão infectadas com o vírus da ignorância. E é pior do que o vírus do coronavírus. Tá. Eu vou chamar um intervalo comercial. Quando nós voltar, eu quero saber, assim, qual é a tua perspectiva pessoal? O que pode ser que evolua depois da... Não sei se é ciência. Né, evolua depois dessa pandemia. Porque eu não, realmente, as pessoas, uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, para os cristãos, que o amor ao próximo seria o 11º mandamento, né? Tu vê que é uma pessoa, se tu não gosta da pessoa, ela pega Covid, tu ouve, geralmente é bem feito. Tipo assim, tu está desconhecendo as pessoas. O Brasil entrou no cinturão da fome. Voltou.
Voltou. Porque entrou se fosse a primeira vez, né? Mas no caso é voltar. Voltou no cinturão da fome. E você vê que essas coisas que fazem filantropia, elas diminuíram. Então, o povo brasileiro, ele que se veste muitos com esse manto do religioso contumaz, na prática, ele é um sem alma, assim, ele não está mais preocupado com o próximo. O próximo, se é muito diferente, que se lasque. Mas no próximo bloco tu explica isso, tá bom? É jogo rápido, é no ar, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o doutor Wallace. Wallace, então, que cristianismo é esse para os cristãos? Né? Que o amor ao próximo fica tipo a moda da casa, conforme a minha interpretação. Isso é um reflexo do quê? Das suas próprias lideranças que eles têm? Ou é um reflexo do momento universal? Não, isso é um reflexo do movimento fundamentalista, baseado principalmente em observem bem, algumas tendências neopentecostais e suas lideranças, que acabam fazendo o quê? Resgatando mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Então esse cristão, de fato, ele não é cristão. Porque quando um pastor vai nas redes sociais e comemora a morte de uma pessoa, ele não está sendo cristão. Ou quando um cristão diz que aquela pessoa foi para o inferno e está bom, ele não está sendo cristão.
O cristianismo é baseado no perdão. O cristianismo é baseado em outros conceitos que esses que nós estamos vendo. Infelizmente, nós estamos tendo dois tipos de cristãos. E muitas vezes nós estamos vendo que pessoas que não são cristãs, da religião cristã, mas com atitudes cristãs, porque seguem a essência de Cristo. Ou seja, a pandemia não melhorou ninguém. A pandemia vai melhorar a ciência. Só. Mas as pessoas que o castigo era para elas, não, porque a Covid não dá em automóvel, em sofá, não dá em lugar, dá em pessoas, em seres humanos, não dá nem em bicho. Enquanto nós continuarmos tratando a natureza do jeito que nós tratamos e os outros do jeito que nós tratamos, a esperança em nós, seres humanos, será cada vez menor. Querido, por hoje é só. Obrigado, um abraço da família, tá? Obrigado pelo seu conhecimento e siga firme, tá bom? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.